Olá, eu sou o professor Júlio Lima e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do direito de defesa do consumidor e vamos tratar de uma questão fundamental dentro do Código de Defesa do Consumidor e das relações de consumo, que é a questão dos contratos que envolvem os direitos do consumidor e do fornecedor. Todas as vezes que alguém vai contratar um serviço ou vai contratar um produto, realiza-se um acordo de vontades, realiza-se um contrato. E muitas das vezes esses contratos são escritos. Quando você eventualmente vai comprar um produto, alguma coisa de menor valor e de uma forma rápida, o contrato é apenas verbal. Então, se eu for comprar, por exemplo, um alimento, se eu for comprar uma bebida, se eu for comprar, às vezes até uma peça de vestuário, essa compra e venda ela é rápida e ela não envolve nenhum tipo de contratação. Às vezes, o pagamento é feito em parcelas, às vezes os valores envolvidos são muito altos. Então, muitas das vezes, o fornecedor estabelece com o consumidor um contrato escrito, um contrato que o consumidor vai assinar e vai levar para casa uma via com todas as regras que envolvem essa contratação. Até mesmo a questão da garantia do produto, eventual garantia contratual, eventual normas que têm que ser observadas para que aquele produto ou aquele serviço ele cumpra os fins a que se destina. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele trouxe algumas regras relativas a esse contrato. Por quê? Porque muitas das vezes esse contrato é um contrato que é chamado de contrato de adesão. Nós já falamos lá atrás desse contrato de adesão. Quem faz o contrato de adesão é o próprio fornecedor. Ele entrega na mão do consumidor, ele pega esse contrato e ele não discute as cláusulas. Por quê? Porque o consumidor é realmente vulnerável, ele é mais frágil na relação. Então ele pega esse contrato, ele muitas vezes nem lê esse contrato, ele assina. E se esse contrato tiver alguma coisa que vai contra os interesses do consumidor? É justamente isso que o Código de Defesa do Consumidor estabeleceu. Ele traz uma disposição no sentido de que o consumidor, quando ele assina um contrato de adesão, se eventualmente tiver uma cláusula que vai contra os seus interesses e que é considerada abusiva, essa cláusula é nula. É como se ela não tivesse sido escrita. Por exemplo, uma cláusula que estabelece um juros abusivo. Por exemplo, o consumidor compra um produto pelo valor X. Se ele não pagar o valor desse produto até a data estabelecida no contrato, a cláusula estabelece que os juros vai fazer com que o produto vire o dobro. Isso é uma cláusula totalmente abusiva, é um juros muito alto. Você pagar o dobro do valor do produto a título de juros. Então, essa cláusula é como se ela não tivesse sido escrita. O Código de Defesa do Consumidor estabelece justamente isso. A cláusula que é abusiva, que vai contra os interesses do consumidor, ela é considerada abusiva e, portanto, nula. Além disso, o Código de Defesa do Consumidor, relativamente a contratos, estabelece outra questão bastante importante. É muito comum hoje que as compras e as contratações de serviço elas sejam feitas à distância. É muito comum a compra pela internet, por exemplo. É muito diferente quando você compra um produto da internet quando você compra pessoalmente, lá na loja, lá na empresa. Quando você está na loja, quando você está na empresa, você consegue ver o produto, você consegue vestir, às vezes, se for um calçado, se for uma peça de vestuário, você consegue provar. E aí você tem mais condições de você dizer se você quer aquele produto ou não, se aquele produto se adequa a você ou não. Então, o Código de Defesa do Consumidor trouxe uma disposição no sentido de que se a compra é feita à distância, por telefone, pela internet, quando você recebe o produto, ou quando é prestado o serviço, você tem um prazo para se manifestar a título de arrependimento. Isso é chamado de direito de arrependimento. Esse direito de arrependimento é de 7 dias. Quando a compra ou a contratação do serviço é presencial, esse direito não existe. Quando ela é feita à distância, existe o direito de arrependimento. Esse direito de arrependimento ele pode ser exercido no prazo de 7 dias. Então, recebi o produto em casa, identifiquei que ele não se adequa, que ele não apresenta as características que ele apresentava quando eu comprei na internet, ou quando eu comprei por telefone, por exemplo. Eu tenho um prazo de 7 dias para me arrepender, para devolver esse produto e receber o dinheiro de volta. Além disso,
o Código de Defesa do Consumidor, como último ponto, ainda traz a questão de que o consumidor, sempre que ele tiver um prejuízo, ou seja, sempre que ele tiver que receber o produto de volta, trocar o produto, pedir uma indenização por conta de algum defeito, indenização por dano material, moral, estético, ele pode acessar a empresa através de uma ação judicial pedindo uma indenização e, além disso, vinculando uma matéria que nós vimos quando tratamos de direito de empresa, se acontecer da empresa não ter o dinheiro para pagar essa indenização, ele pode pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Isso está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor também. É possível que o consumidor ele peça para que a empresa pague, e se a empresa não pagar, que os bens dos sócios sejam utilizados para pagar as dívidas da empresa com relação a ele. Que os bens dos sócios sejam acessados para que a indenização seja paga a ele, consumidor. Enfim, com esses pontos nós tratamos das principais características, das principais premissas que são trazidas no Código de Defesa do Consumidor e temos as principais noções de como que funciona esse importante ramo do direito, o ramo de proteção aos interesses e direitos do consumidor. Bons estudos!